A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao canal Fala Comigo e já trago uma pergunta para você. Pode um cristão de verdade, um cristão genuíno, tirar a própria vida e ainda alcançar a salvação? Será que é possível? É disso que eu quero falar hoje neste programa, porque aparentemente este assunto tem sido um pouco deixado de lado. Muitos irmãos não querem falar deste assunto e os que falam dizem às vezes coisas que não estão na palavra, coisas que não estão escritas. Hoje eu faço este vídeo para tentar, irmãos, tirar a limpo este pensamento de que um cristão genuíno, ele mesmo tirando a própria vida, ele consegue se salvar. Eu quero que você responda isso na sua mente, mas eu estarei abordando isso não usando as minhas opiniões. É necessário te dizer que eu não estou aqui fazendo um vídeo para tentar ter pessoas neste canal ou até mesmo ganhar dinheiro com isso. Eu estou aqui para tirar a limpo o que as pessoas estão dizendo por aí. O povo cristão está dizendo, não todos, mas alguns estão dizendo coisas que não estão na palavra. Eu já quero trazer aqui para você, te deixar saber que o meu manual é este aqui. Eu não sigo outro manual. Eu não tenho um outro manual e eu não quero um outro manual. Então, eu quero falar sobre este assunto porque aparentemente muitos têm mudado de posição neste assunto. Mas é um assunto muito complexo, mas perante a palavra de Deus, perante a Bíblia, é um assunto muito claro. Não quero aqui trazer aquilo que eu penso, tentar lhe convencer de nada do que eu penso. Não, eu quero trazer o que a Bíblia fala, o que a palavra fala, o que Jesus fala, o que a revelação de Jesus fala. Porque, irmãos, se eu continuar, ou que eu vejo muitas pessoas fazendo isso, se eu começar, ou alguns até começaram e continuam nesta tolice, de inserir, irmãos, pensamentos próprios das pessoas na palavra. Isso não funciona, irmãos. Porque a palavra é o que conta, não é a minha opinião. Não é a sua opinião que conta. O que conta é o que está escrito, meus amados. Porque nós somos falhos e nós somos inconstantes, então eu quero abordar este tema. Pode um cristão tirar a própria vida e ainda obter a salvação, sabendo de antemão do que está fazendo, sabendo que vai tirar a própria vida, planejando isso, mas ainda fazer tal ato e ainda ter a sua própria salvação? É como se eu disser, irmãos, que eu irei tirar a vida do meu vizinho, irei tomar a mulher de um outro homem, planejando isto na minha mente, sabendo que estas coisas são erradas, sabendo que é pecado e ainda faço tais coisas, achando que eu terei a minha salvação. Não, eu não terei. Porque, irmãos, antes de eu trazer a palavra, porque o que eu já estou falando tem base na palavra. Porque se eu começar a fazer tudo que não presta e Jesus me chama para uma nova vida, que mudança eu tive? Que mudança eu tive no chamado de Cristo para a minha vida? Não tive mudança nenhuma. Porque Ele nos chama para uma nova vida. Vamos à palavra de Deus? Eu quero ler algumas passagens da palavra de Deus. Não vou trazer o Antigo Testamento, eu vou trazer o Novo Testamento para você,
Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que a lei é boa e perfeita, mas a lei não salva. O que salva é o novo concerto de Cristo na cruz conosco, Novo Testamento. Quero ler com você Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. Revelação de Jesus Cristo para João. Porque o homem de Deus já estava preso, mas Deus ainda falava com ele. Apocalipse 2, versículo 16. A revelação de Jesus para João diz assim para a igreja de Pérgamo: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, note, ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Eu gosto, irmãos, de ler a palavra de Deus analisando palavra por palavra. Se você notar, eu li uma palavra que diz assim, ao que vencer, uma frase que diz ao que vencer. Se você notar ao que vencer, meu amado, você logo nota que nem todos vencem. Porque se eu estou numa competição, seja lá qual for a competição, e é me dado um prêmio, me mostra um prêmio dizendo que se eu ganhar eu receberei tal prêmio. Quem ganhar a corrida receberá um prêmio, mas é quem ganhar, é quem chegar lá, Então nem todos chegam. Então, irmãos, eu quero abrir este vídeo apenas com esta passagem. Eu estarei lendo outras passagens da palavra, mas eu quero falar um pouco sobre esta passagem. Está sendo falado, irmãos, por aí, aqui nos Estados Unidos, a qual já moro aqui, está indo para 20 anos. Eu tenho notado, irmãos, que quando um servo de Deus ou uma mulher de Deus tira a própria vida, alguns têm defendido de que o cristão ele ainda consegue a sua salvação mesmo tirando a sua vida. Ora, vamos peneirar um pouco, irmãos, este assunto que é um assunto muito doloroso, irmãos, porque quando uma pessoa tira a própria vida, isso traz, irmãos, uma desgraça muito grande na família e deixa uma desgraça muito grande na família. Não só traz, mas deixa sequelas muito grandes. Mas vamos lá, irmãos. É um assunto de muito detalhe, mas eu quero deixar, irmãos, aqui o que a palavra diz, irmãos. A palavra diz que ao que vencer, Deus tem um prêmio para ele. Então, logo nos deixa saber que eu preciso continuar esta caminhada. Não é uma competição, mas é uma caminhada. Eu quero trazer outros textos bíblicos para os irmãos, porque alguns irmãos, como eu já disse, têm defendido esta causa de que o cristão, ele tirando a própria vida, ele se salva. Recentemente, aqui nos Estados Unidos, isso já vem acontecendo há algum tempo já, obreiros, pastores tirando a própria vida e deixando famílias para trás. E recentemente teve um pastor, a qual não me recordo o seu nome, mas um pastor de apenas 30 anos, se eu não me engano, deixou alguns filhos para trás porque tirou a própria vida. E ele trabalhava na igreja, dando assistência a alguns irmãos que sofriam de depressão. Irmãos crentes em Jesus, irmãos que estavam na igreja, pessoas que
que vão à casa de Deus para cultuar a Deus e estavam vivendo uma depressão muito grande. Este homem, ele dava assistência a esses irmãos e no dia anterior, a qual, se não me falha a memória, foi no dia anterior ou no mesmo dia a qual ele tirou a própria vida, ele estava realizando um velório de um irmão da igreja, a qual ele trabalhava com ele, que também tinha tirado a própria vida. E ele estava lá realizando este funeral para este irmão, a qual também fazia parte deste grupo de pessoas com profunda depressão. E este pastor vai e tira a sua própria vida. Ele vai tirar a sua própria vida, mas ele não era o pastor presidente da igreja. Ele era o pastor que também dava assessoria ali naquela igreja, em outros cargos, mas era da mesma igreja. Mas o pastor presidente, ele deu uma entrevista, irmãos, sobre o assunto, e ele diz, irmãos, que o pastor que tirou a sua própria vida, ele obteve a salvação. Então nós vamos analisar aqui, irmãos. Os irmãos podem analisar comigo, antes de eu trazer outros textos da palavra. Eu quero trazer aqui uma analogia para os irmãos. Vamos dar um exemplo aqui. Pela misericórdia de Deus, eu e minha família, meus irmãos que nascemos no Evangelho, façamos uma suposição de que eu me converta hoje. Eu me converta hoje, e hoje eu aceite a Jesus, e amanhã, ou no dia seguinte, ou mais à tarde no mesmo dia, eu tendo recebido Jesus, eu vou e tiro a minha própria vida. Do que vale, irmãos, a salvação de Cristo na minha vida se eu não deixo Ele trabalhar na minha vida? Se Ele tem um chamado para a nossa vida para pregar o Evangelho e levar as boas novas, como irei fazer eu estas coisas se eu tiro a minha vida logo depois de receber a Cristo? Vamos a um outro exemplo. Como é que é possível uma pessoa estando em Cristo que conhece a palavra? Porque tem muitos que não conhecem, né, irmãos? Tem muitos que não conhecem. Não conhece é porque não quer, irmãos. Não quer conhecer, não lê a Bíblia. Aí ouve na televisão, ouve no YouTube coisas que não estão na Bíblia. Porque tem muito isso agora, né? As pessoas falando no YouTube o que não está na Bíblia, as pessoas começam a repetir isso por aí. Então as pessoas não estão preocupadas com o que a Bíblia diz. Mas eu quero trazer outro texto para você. Nesta controvérsia entre os tais que defendem que um cristão que tira a sua própria vida, ele obtém a salvação. A questão, irmãos, é que a Bíblia diz em Provérbios que há tempo de sorrir e tempo de chorar. Provérbios também diz que há tempo de perder e tempo de ganhar. A Bíblia também diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. O problema daquele que tira a sua própria vida é que quando ele aparece perante Deus, ele aparece lá sem ter sido chamado. Porque aquele que morre no seu tempo, a qual a Bíblia nos diz que ele nos dá o fôlego de vida, mas ele também é quem retira. Então, quando o nosso dia cessa, acaba, e nós vamos para Jesus, é porque nós somos no tempo certo. Mas o que tira a sua própria vida, ele aparece de uma forma problemática perante Deus, porque ele aparece lá, irmãos, sem ter sido chamado, na hora errada. Mas vamos à palavra. No mesmo livro, Apocalipse, capítulo 22,
Estou com a palavra de Deus aqui, capítulo 22, versículo 15. E por favor, irmãos, é versículo, irmãos, não é verso. Ok, irmãos? Verso tem a ver com poesia. Ok, irmãos? Não é verso. É versículo, irmãos. Versículo 15, que diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Nota-se, irmãos, que aqui não é simplesmente o que comete, mas o que ama a mentira. Você vê que nós dizemos aqui, que o texto diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, 2, os que se prostituem, 3, os homicidas, 4, 5 com os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Aí você fala, mas aí está dizendo o homicida, não está dizendo o suicida. Meu amado, meu querido, o homicida, ele tira a vida de alguém, não é isso? Ele tira a vida de alguém. E o suicida está tirando a vida de quem, meu amado? O suicida está tirando a própria vida dele. Então, ele automaticamente, por não deixar o trabalhar de Deus na vida dele acontecer, ele fica de fora por tirar a própria vida. O pastor da igreja, o pastor presidente desta igreja que defendeu este irmão que tirou a sua própria vida de que ele está com Deus, ele usa Romanos 8, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Irmãos, isto é a maior distorção da palavra que possivelmente eu já ouvi nos últimos 10 anos. De que nada pode me apartar, mas, meu amado, nada pode me apartar em vida, meu amado. Porque as minhas obras, eu tenho que dar conta das minhas obras. As minhas obras não me salvam, porque nós somos salvos pela graça. Porém, irmãos, nós somos salvos pela graça, mas as minhas obras mostram se eu tenho fé em Deus. As obras sem a fé, ela é morta. Então, as minhas obras elas não necessariamente estão incluídas para a minha salvação. Mas se eu, irmãos, eu não deixo o trabalhar de Deus acontecer na minha vida, eu não estou seguindo a vontade dele. O homicida, ele tira a vida de alguém. O suicida tira a própria vida. Eles estão no mesmo barco. Eu não posso negociar, meus amados irmãos, a Bíblia não negocia essa compatibilidade do pecado com a palavra, com Deus, com Jesus. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, como nós não somos salvos pelas nossas obras, irmão, nós somos salvos pela graça de Deus, para que ninguém se exalte, diz Paulo, nós precisamos entender, irmãos, que a nossa fé, ela produz bons frutos. A nossa vida com Deus, ela produz alegria. Um cristão em Cristo, um cristão verdadeiro, genuíno, ele vive em alegria de satisfação por estar debaixo da graça e não estar debaixo da lei. Ele vive desta forma, então ele vive em novidade de vida, a qual está em Romanos 6. Por quê? Porque ele se encontra grato e feliz e satisfeito, porque a salvação é dele e ela está selada pelo que Jesus fez. Porém, eu tenho que andar em novidade de vida. A Bíblia diz que nós somos agora nova criatura, né? Nova criatura. Eu gosto sempre de trazer um exemplo, irmãos, e eu quero que você analise comigo. Qual é a compatibilidade que tem
entre uma borboleta e uma lagarta? Nenhuma. Zero. Um certo dia, a lagarta que rastejava pelo chão, ela entra num processo a qual ela se torna um outro ser vivente, se torna uma nova criatura. Este pensamento de tirar a própria vida, irmãos, isto se faz presente no velho homem, não no novo, não. No novo homem, não. Porque o velho homem estava morto nos seus pecados e deleites, mas o novo homem não. O novo homem está agora liberto por Jesus. João 8,36 fala que se o Filho, se Jesus nos libertar, nós somos livres. Aí você fala livres de quê? Alguns tentam dizer de que esta liberdade ela é limitada. Irmãos, é livre de toda acusação. Acusação do diabo na nossa vida. Por quê? Porque agora, se eu sou uma nova criatura, as acusações do velho homem não estão mais sobre mim. Então eu quero trazer aqui mais textos da palavra para nós defendermos de que a palavra de Deus ela não compactua a luz, ela não se mistura com as trevas, de que a salvação ela é nos dada, mas nós precisamos caminhar com Jesus para que nós possamos alcançar o nosso ponto de chegada, que é a eternidade. Vamos para a palavra de Deus outra vez, Romanos 6, eu quero aqui achar o mais rápido possível. Romanos 6, eu quero trazer para você o que a palavra diz, porque eu confesso para os irmãos que este pensamento, irmãos, de que as minhas opiniões é o que conta, não, irmãos, as nossas opiniões, elas não contam, irmãos. O que conta é o que diz a palavra. Olha só o que diz a palavra. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, velho homem, meu amado. Porque o ser humano, o velho homem, ele é morto com Cristo na cruz e agora se torna uma nova criatura. Ele não é mais o mesmo. Ele não tem uma compatibilidade com aquele defunto, meu amado. Ele não tem. Aquele velho homem morre. Ele morre e agora ele vive para Deus. Aí você fala, isso não é verdade. Então vamos à frente. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Como viveremos, em outras palavras, como nós iremos viver no pecado se já estamos em Jesus? Não. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, irmãos, nós fomos batizados na morte de Jesus, porque é na morte dele é a qual ele toma sobre ele o velho homem, o pecado, a acusação nossa. E quando ele ressuscita, agora nós somos justificados por ele. Como é que eu vou habitar ainda no pecado, sendo que eu já morri com Cristo, como diz Paulo? A Bíblia diz também, o apóstolo Paulo fala que o pecado, aonde houve o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas note que o verbo é passado, meu amado. Aonde abundou o pecado, note, abundou. Superabundou a graça. Então, irmãos, nós percebemos que o cristão verdadeiro, ele permanece com Cristo, ele permanece na presença de Deus, ele vive em alegria, ele vive em satisfação, ele vive com uma chama no seu coração de fazer a obra de Deus. Agora, tem por aí eu peço até desculpa para os irmãos, mas eu tenho que dizer, porque ninguém quer falar, né? Esta raça dos filhos do diabo, irmãos. Porque a minha Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância.
vida, né? Ele veio para dar vida. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele vem para matar, roubar e destruir, é porque, meus amados irmãos, esta obra de tirar a própria vida, isso não é obra de Cristo. Isso é obra do diabo. A pessoa comete tal ato, tira a própria vida, deixa para trás os filhos, deixa para trás o peso da vida nas costas da esposa, de conseguir prover para os filhos, e deixo toda este peso na família, que também possivelmente pode afetar outras pessoas. Porque nada pode me separar do amor de Cristo, irmãos. Este é um dos versículos mais mal interpretado que você pode imaginar. Vou lhe dar um exemplo. Fazemos uma analogia aqui muito rápida. Eu tenho um filho de 6 anos e meio, está indo para 7 anos, o meu filho Levi. Eu digo para ele não fazer tal coisa, porque haverá uma repreensão, haverá um castigo para ele, pois se ele não fizer, ele receberá um prêmio. Nós vemos aí que existe um porém, existe um parênteses aí. Se ele fizer, ele não recebe um presente. Aí você fala assim, mas irmão, você fala, evangelista Wilkerson, você está dizendo que você está comparando a sua vida e o seu filho com o sacrifício vicário de Jesus na cruz? Não, meu amado, mas é o mesmo exemplo de que aquele que guarda o que Deus nos manda guardar, ele recebe a sua salvação. E não é o contrário, existe um porém. Existe um porém. Eu quero ir com você a palavra de Deus mais uma vez, porque, irmãos, essas pessoas estão acabando com a família, irmãos. Estão acabando com a família, trazendo estes pensamentos de que a pessoa tira a própria vida. E como é que ficam os filhos, irmãos? As crianças em casa? As pessoas falam isso na internet, falam estas coisas no rádio. Tem muita gente defendendo isso, que o cristão ele tira a própria vida e ainda consegue obter a sua salvação. Aí como é que faz com o meu filho escutar uma coisa dessa? Ele escuta isso sabendo que ele está na igreja, que ele está na presença de Deus, ele escuta uma coisa dessa de um líder de uma igreja falando que se você fizer tal coisa, você vai para o céu. Como é que fica, irmãos, um coração, a mente de uma criança? Então, irmãos, é um trabalho feito por Satanás, irmãos. É um trabalho feito por Satanás e isso tem sido defendido por pessoas da igreja. Vamos para ver o que a palavra diz. Carta de Paulo à igreja da Galácia, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. A palavra diz assim. É a palavra que diz, viu, irmãos? Não é eu. Eu apenas estou lendo como base bíblica o que a palavra defende. Porque ninguém mais quer o que a Bíblia diz, né? Ninguém mais. Muitos não querem mais o que a Bíblia diz. Você quer arrumar inimigo? Você quer arrumar gente que não gosta de você? Quando você começar a falar nos teus diálogos ou conversas, cite a Bíblia. Cite a Bíblia e você vai ver rapidinho tanto que as pessoas vão te odiar. Porque quando você começa a citar a palavra, eles te chamam de santarrão, né? Te chamam de... Tem um outro termo. Eles te chamam de uma pessoa que... só você que é santo. Não, irmãos. Você começa a citar a palavra e você percebe que as pessoas se afastam. Que a palavra, irmãos, ela penetra o ser humano. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, é Paulo escrevendo aos irmãos,
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade da carne, os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Tem duas lutas aí, ó. O espírito brigando contra a carne e a carne contra o espírito. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora o 18 derruba este pensamento de que se eu tiver essa atitude de tirar a minha vida, que eu chego à presença de Deus. O 18 refuta isso. Mas, se, você nota que tem uma vírgula depois do mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Guiado pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo quer matar alguém? Responde aí para mim. Quem é guiado pelo Espírito Santo quer roubar alguém? Quer tirar do próximo que não é dele? Quer roubar? Quem é guiado pelo Espírito Santo, ele pensa nas suas próprias vontades? Não, ele não pensa nas suas próprias vontades. Quem é guiado pelo Espírito Santo não quer nada da sua própria vontade. Ele não tem interesse mais pela sua própria vontade. Porque ele é guiado agora pelo Espírito Santo. Ele já não tem mais controle sobre ele mesmo. Ele é controlado. Antes ele controlava e agora ele é controlado. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Olha, inimizades. Eu vou terminar de ler, mas eu quero falar um pouco sobre inimizade. Esta inimizade, irmãos, tem acontecido no meio de muitos irmãos por motivos deste tamanho, olha, deste tamanho. E esta inimizade, ela começa a trair, irmãos, algo que se chama a raiz de amargura. Um vai ficando com raiva do outro, um vai ignorando o outro. E eu estou falando, irmãos, eu estou falando de coisas que acontecem no meio do povo cristão, porque o povo que está lá fora nem sabe disso, nem quer saber disso. Estou falando do povo cristão. Isso vai trazendo, irmãos, uma inimizade entre os irmãos, uma raiva entre os irmãos, a qual muitos não se cumprimentam com a paz do Senhor. Você já viu isso? Você já viu pessoas dentro da igreja que não cumprimentam os outros com a paz do Senhor? Você já viu isso? Eu conheço pessoas, irmãos, que eu estendo a mão para saudar com a paz de Cristo e a pessoa nem olha para mim. Nem olha. Sabe por quê, irmãos? A raiz de amargura vai entrando no coração e vai trazendo pensamentos que entram no coração e vai para a cabeça pensamentos, irmãos, ruins, pensamentos maus, pensamentos que não são frutos do Espírito. Aí traz inimizades, porfias, iras, raiva, né? Aí tem peleja também, briga. O povo briga. Aí mais na frente, Paulo escreve, parece que ele vai pela ordem. É magnífico. Ele escreve pelejas e dissensões. Por que ele coloca pelejas atrás de dissensões? Porque as brigas vêm primeiro e depois o fuxico vem depois, né? Dissensões e heresias. Invejas, homicídios, olha aí, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, ou seja, já falei para vocês, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Pronto. Mas é ele que escreve: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nota-se que ele não vai se contradizer escrevendo duas coisas deste calibre, meu amado. Porque estão usando Romanos 8, que nada pode me separar do amor de Deus, mas é em vida, meu amado, não na morte. Eu não posso tirar a minha própria vida e ainda chegar na presença de Deus
sendo que ele tinha um plano para exercer na minha vida, ele tinha um chamado para mim, ele tinha pessoas para se converterem em algum lugar da terra usando a vida do irmão, usando a vida da irmã. Ele tinha um plano traçado para grandes famílias, inúmeras pessoas para ouvirem o evangelho através da tua boca. Aí vem estes filhos das trevas e dizem, irmãos, que esta pessoa interrompe o plano divino, tira a própria vida e ainda consegue a sua salvação. Não, meu amado, não. Isto é ensino das trevas, meu amado. Isto, irmãos, são frutos da carne, da minha vontade, daquilo que eu quero fazer. Eu não posso, irmãos, andar nas minhas vontades. Eu, às vezes, até me empolgo, irmãos, porque eu tenho que permanecer aqui em alguns pontos, mas se eu deixar me levar, eu saio varrendo, irmãos, um assunto acima do outro e acabo até, às vezes, saindo do assunto. Porque, irmãos, isto é um ensino maligno, irmãos, de que você tira a própria vida e obtém a tua salvação. Os teus filhos, os filhos do indivíduo, que precisavam ter os ensinamentos da palavra, agora não tem mais, porque o pai tirou a própria vida, a mãe tirou a própria vida. O filho tinha que conhecer os ensinamentos da palavra de Deus, da Bíblia, tinha que aprender sobre Jesus, conhecer Jesus através das Escrituras. E agora não conhece mais, não vai conhecer mais, não vai mais ler a Bíblia junto com o pai, porque o pai tirou a própria vida. A Bíblia diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Matar o quê? Matar tudo, irmãos. Matar o teu sonho, matar a tua vida, tirar a tua vida, querer te matar. Ele quer te matar, porque ele não quer você. Ele não quer você crendo em Jesus, falando de Jesus, ensinando sobre Jesus. Essa semana o diabo já tentou me matar, irmãos. O diabo tenta me matar constantemente e aparenta sempre ser em acidentes de carro. Já tive alguns acidentes de carros, irmãos, a qual Deus me livrou. Ele me livrou, mas o inimigo, ele quer matar. Ele traz, irmãos, estes pensamentos, ele não entra na mente. Ele não é onisciente, ele não entra na mente, mas ele traz bandejas, ele traz circunstâncias na tua vida que acontecem quando você está passando dificuldades, que você começa a pensar coisas que são frutos da carne, as quais são as coisas que eu li. E ele diz assim, olha, aos que estas coisas praticam, aos que cometem tais coisas, eu vou dizer outra vez, diz ele, como já antes vos disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. É Bíblia, irmãos, é Bíblia. Só é ler, irmãos, só é ler. Aí fica muito fácil, irmãos. Eu aceito ele hoje e daqui a pouco mais tarde, ó. Não, meu amado. Você sabe por que não? Eu vou lhe dar mais ainda. Eu quero, irmãos, afundar este assunto, porque estes filhos das trevas defendem essas coisas, e eu não vou permitir isso, irmãos, porque existem crianças, porque o inimigo, irmãos, ele está tentando acabar com a próxima geração. É infiltrar na mente das crianças que esses tipos de atitudes ainda me levam à presença de Deus. Não leva. Eu vou te mostrar o que agora, o fruto, o que sai de mim quando eu estou em Cristo, o fruto que sai de mim quando eu estou em Jesus, quando eu estou crendo na palavra, lendo a palavra, orando, quando eu estou permanecendo com Deus, eu vou te mostrar o que surge disso. Porque acontece que quando eu faço essas coisas, algo acontece. Olha só o que acontece. Versículo 22 do mesmo capítulo. Mas o fruto do Espírito, olha só. O fruto do Espírito é amor. Quem tira a própria vida tem amor por si próprio? Não tem. Gozo. Quem tira a própria vida tem gozo, alegria? Não tem. Paz. Quem tira a própria vida está em paz consigo mesmo, está em paz sobre os seus pensamentos de esperarem, de estar com Deus, de estarmos sofrendo aqui para estarem, irmãos. Este ensinamento, irmãos, de que
Quem pratica estas coisas ainda está na presença, chega à presença de Deus. Irmãos, isso é um ensino do diabo, irmãos. Porque ele veio para nos dar vida, meu amado, vida. É ele quem dá a vida, é ele quem tira, é Jesus que dá, é ele que tira. Não é assim que disse Jó, quando recebe a notícia dos seus 10 filhos? Tu me deste, tu retirastes, bendito seja o teu nome, não é assim que ele fala? Tu me deu, tu tomou, bendito seja o nome do Senhor, não é assim que ele fala? Quem tira a própria vida não tem paz. Quem tira a própria vida não é benigno. Benigno, ele não tem a bondade dentro dele. Aí tem benignidade, bondade e fé. Mas cadê a fé daquele que tira a própria vida? Aí você fala assim, mas evangelista Wilkerson, isso é muito simples. O cristão verdadeiro, genuíno, ele não tira a própria vida. Mas, meu amado irmãos, você precisa entender que no YouTube, em outras redes, o que mais o povo tem defendido é isso. Eu fiz uma pergunta a um certo amigo meu, eu fiz uma pergunta para ele que é muito, muito fácil de se responder, e ele não sabia. Eu disse a ele, eu perguntei quem era, estávamos falando de política, eu perguntei quem era o presidente da França, ele não sabia quem era. Ele não sabia quem era o presidente da França. Porque, irmãos, as pessoas estão focalizadas em coisas, em programas de televisão ou de YouTube, coisas que não têm ligação nenhuma com as coisas de Deus. Não tem ligação nenhuma. As pessoas não ficam sabendo. Será que você é uma dessas pessoas que não está sabendo de que existem muitos pastores aqui se aderindo a esta mensagem diabólica de que quem comete tal coisa ainda consegue ter a sua própria salvação? Paulo ele cita que o fruto do Espírito também é a fé, a mansidão. Quem tira a própria vida está em mansidão? Não está. Está apavorado. E temperança. Quem tira a própria vida? Tem temperança? Temperança de quê? De esperar nele. Aí você me pergunta assim, mas evangelista Wilkerson, por que essas coisas? Resposta na ponta da língua, meu amado. A Bíblia diz que tudo foi feito dele e por ele são todas as coisas, né? Dele, por ele e para ele, certo? É feito por ele, o segundo é o mais bonito. Para ele, meu Deus. A minha vida, a sua vida de um cristão genuíno, eu sei que você pode até saber disso, mas eu vou te lembrar. Ela não pertence mais a você, não. Agora que nós somos nova criatura, é novo, meu amado, novo, novo. Não tem nada do velho, nada. É novo, é tudo novo. A Bíblia diz que dos teus pecados não me lembro mais. Quando nós viemos a Jesus, meu amado, os nossos pecados justificados através de Cristo já não têm mais peso sobre você. Mas ninguém ensina, né? Ninguém ensina isso. É por isso que as pessoas entram num sentimento de tirar a própria vida, porque o passado fica alfinetando a pessoa, fica acusando a pessoa. Às vezes não é nem o inimigo, irmãos, é a própria mente. É a própria mente da pessoa que fica acusando a pessoa dessas coisas, e a pessoa entra numa depressão, em uma melancolia, numa tristeza que ninguém consegue entender, aí toma remédio e vai ao médico, e ninguém... Mas é cristão. Ele tem Cristo no coração. Não tem, meu amado, não tem Cristo no coração. Quem tem Cristo, meu amado, no coração, ele gera frutos do Espírito. O que Paulo diz ao grande homem também sofredor pela justa causa do Evangelho? O que ele diz a Timóteo? Ele fala para ele assim, olha, sofre agora, pois, comigo
como um bom soldado de Jesus Cristo, as tuas aflições. Sofre agora comigo. Nós temos que ser e fazer parte da resistência. O que é resistência? A resistência, meu amado, é quando se puxa para um lado e você segura até quem está puxando parar de puxar. Parar. Resistindo, é resistência. Quem tira a própria vida não faz parte da resistência. Ao que vencer, darei. Vai ser um presente, vai ter um presente lá. Os frutos do Espírito Santo de quem está, e eu baterei nessa tecla até o dia que Jesus me tirar daqui, mas eu vou bater e vou dizer para você que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Fé não é o último, é o antepenúltimo. Fé, mansidão e temperança. Versículo 25 de Gálatas, capítulo 5. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Está encerrado, meu amado. Se a vontade dele na minha vida é o que importa, a minha não importa. A vontade dele sendo primária na minha vida, logo faz a minha vontade secundária. Aí eu ouço falar muito, as pessoas me dizem assim, irmão, eu estou há tantos anos na presença de Deus e não recebo. Meu amado, tudo foi feito por Ele, para Ele, são todas as coisas. Por que é que você e eu temos que ter algum mérito? Paulo não teve mérito. Paulo morreu rico? Pedro morreu rico? Quem era rico daqueles ali? Ah, mas eu quero enricar, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter isso, meu amado. Tudo foi feito por Ele e para Ele. São todas as coisas. Por que é que eu tenho que receber um tapa nas costas, um reconhecimento dos irmãos? Eu não tenho que receber nada, irmãos. O que eu recebi foi, sabe o quê? A minha salvação gratuita e garantida se eu permanecer nos caminhos dele. Se eu permanecer. Mas este pensamento, irmãos, de que eu tenho que receber uma glorificação aqui na terra, que eu tenho que ser reconhecido aqui na terra, que eu tenho que pregar em grandes igrejas para ser reconhecido. Não, irmãos. Você quer saber um outro pensamento que tem gerado raiz de amargura e depressão e suicídio em muitas pessoas? Eu te digo. Existe uma frase no meio evangélico, no povo cristão, povo que não conhece Bíblia, né, irmãos? Uma frase que diz assim, que você é cabeça e não é cauda. Se alguém te disser isso, repreenda no teu espírito ou em voz, mas repreenda. Repreenda. Que você é cabeça e não cauda. Não. O cabeça é Ele. Ele é que é o cabeça. O cabeça é Cristo, meu amado. Quando se diz que você é cabeça, isso exalta o teu ego, levanta os teus sentimentos. Outra coisa que tem levado a muitos irmãos ao fracasso, sabe o que é? Esta pregação que nasceu nas partes mais profundas do inferno, você sabe o que é? Eu não vou citar o nome de quem prega isso, mas eu deveria citar, né, irmãos? Porque Paulo citou o nome dos bandidos que atrapalhavam a obra de Deus.
a qual eram o quê? Alexandre Latueiro, que dava problemas para ele, e Himeneu, 2 homens que começaram muito bem. Nós vamos contigo até onde tu for, nós somos agora de Cristo. Em pouco tempo, quando o problema chegou, foram embora. Mas eles não foram embora para longe, não. Eles ficaram atrapalhando a obra de Deus. Porque tem esse que atrapalha, né, irmãos? Sabe qual é outra coisa que tem levado os irmãos a situações difíceis? Esta mensagem, irmãos, das profundezas do inferno, de que é a mensagem chamada aqui de self-help, de autoajuda. Eu quero falar sobre isso um pouco. Eu não estou com pressa nenhuma de sair deste canal. O canal Fala Comigo. Não estou com pressa nenhuma de sair, porque este assunto, irmão, ninguém quer falar disso, né? Tá todo mundo interessado em si próprio, na minha bênção, na tua bênção, no carro novo, na casa nova, em mais dinheiro. Dinheiro. Troco, né? Dinheiro, tudo é dinheiro para esse povo, né? Bíblia que é bom, nada, 0. Outro dia eu vi um obreiro da casa do Senhor procurando o livro de Hebreus no Velho Testamento. Eu falei, meu Deus. Despreparados. Que mensagem é essa de self-help, de autoajuda? Esta mensagem, irmãos, tem muita gente ali no Brasil e aqui também falando disso. É de que você consegue fazer alguma coisa. É que você consegue vencer os teus pecados. Não, você não vence, eu não venço. Quem vence é quando nós estamos no Espírito. De mim mesmo, Paulo falou que ele tentou mais do que qualquer um vencer os erros na carne. Ele é tolo. Ninguém vence a vontade da carne com a carne. Assim já dizia um grande homem falecido, um grande pregador do Evangelho, já falecido alguns anos atrás, numa batida de carro. Não se vence os problemas da vida, não se vence os problemas de uma vida de um servo de Deus, não se vence as dificuldades do dia a dia com as minhas forças. Não, meu amado. É com a força do alto, é com a força de Jesus, é com o Espírito Santo, é com os frutos do Espírito, é permanecendo, é uma renúncia. Lá na igreja que vou, a qual estou lá a vida inteira, né? Porque eu não arredei, fiquei pulando para tudo quanto era. Não, estou no mesmo lugar. No mesmo lugar. Lá onde sou membro desta igreja, nós ainda pregamos o que ninguém quer falar: a renúncia. Renúncia de quê, meu amado? A renúncia de tudo aquilo que nasce no teu coração e vontade própria tua, que não é vontade de Deus, que não é plano de Deus, deve ser retirado. Renúncia. Para diminuir o tamanho da explicação, é deixar completamente para trás as minhas vontades. Eu custei, irmãos, entender isso, porque hoje as pessoas com depressão e com pensamentos de suicídio também surgem, irmãos, da falta de ensinamento da Bíblia. Ninguém quer falar desses assuntos, ninguém quer ensinar. Eu creio, irmãos, de todo o coração que existem períodos na vida de um obreiro que ele precisa trazer para a igreja períodos de ensinamento. Porque assim eu aprendi, né, irmãos? Porque eu fui ensinado, né? Eu fui ensinado. O que eu quero dizer com isso? É que eu não comecei hoje e falei, não, eu vou ensinar. Não, irmãos, eu aprendi primeiro.
Eu sentei primeiro, falei, não, eu vou sentar aqui e eu vou aprender. Eu ter um mentor, um mentor que vai me ensinar, um professor que vai me ensinar. Assim me foi ensinado, irmãos, que existe um período de que o obreiro traz para a congregação um período, um prazo de ensinamentos, um período, irmãos, constante de oração. A Bíblia diz orai sem cessar, né? Sem parar. Mas o que eu não vejo por aí, aí você fala, mas como é que você vê se você não vai a esses locais? Não, irmãos, eu não vou, essas coisas vêm a mim, eu fico sabendo dessas coisas. Eu pergunto, na igreja que você está, tem ensinamento da palavra? Se tem ensinamento da palavra, eu estou falando ensino doutrinário, meu amado. Eu não estou falando de como você se vestir, não. Do que você não pode. Não estou falando disso. Você não pode fazer. Eu estou falando ensino doutrinário, irmãos, de como a palavra nos ensina a permanecer na presença de Deus. Ensino doutrinário. Se tem, dê graças ao Eterno, dê graças a Deus que tem. Se não tem, não vou dizer para você sair de lá. Não vou. Não vou falar para você sair, mas eu vou dizer para você ficar um pouco cabreiro. Fique esperto. E se lá não tem, não fique, meu amado, perseguindo o teu pastor, não. Quem persegue o teu pastor e você é Satanás, não é você, não. Para de perseguir aqueles que trabalham para a obra. Aqueles que trabalham na igreja. Aí a pessoa, por tais confusões e desprezo, por falta de ensinamento, porque é falta de ensinamento, irmãos. Eu torno a dizer, cristão que lê a palavra é sadio. Glória a Deus. Glórias ao Eterno, né? Porque o crente que lê a palavra, ele é sadio. Ele não fica doente, não. Aí você fala assim, não, mas fica doente, eu tenho dor de cabeça. Não, meu amado, eu estou falando espiritualmente falando. Eu não estou falando que ele não fica doente, porque tem uma aí, eu conheço, que diz que o cristão não fica doente na matéria, né? Por favor, né? Por favor. O cristão não fica doente, o cristão não tem dor de cabeça. Tolice, irmãos, tolice. Não lê. Paulo é muito claro, o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo. Não consumas mais somente água, mas beba um pouco de vinho para as tuas enfermidades. Não conhece. Então, por não, irmãos, por não terem um ensino da palavra na igreja, as pessoas não conhecem. Aí não lê em casa também, né? Não lê. Não lê em casa, não tem ensinamento, aí tem os problemas da vida, tem as dificuldades dentro da igreja e não consegue manusear as situações e começa a entrar numa depressão, começa a entrar em pensamentos de tirar a própria vida, porque é assim, irmãos, a pessoa não começa com isso da noite pro dia, não. É algo gradativamente que vai acontecendo na vida da pessoa. Pessoas que vão tendo esses pensamentos ruins, e isso são, irmãos, frutos de coisas ruins que vai acontecendo na vida da pessoa, e o pastor, ele precisa ensinar. Porque se ele não ensina... Porque nós temos, né, irmãos? Nós temos alguns irmãos que têm dificuldade de entender a Bíblia, que não têm um curso, às vezes não querem fazer um curso, ou até mesmo irmãos que são analfabetos. A minha avó, irmãos, ela não sabia nem ler e nem escrever. Mas você sabe o que ela fazia? Ela ouvia a palavra na igreja e guardava. Sabia inúmeros versículos da palavra, com contexto, né? Porque saber só os versículos sem o contexto não tem fruto nenhum, porque acaba entendendo o versículo errado. Ela guardava no coração dela de cor. O que Davi falou?
guardei a tua palavra na minha cabeça? Não. Eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Não sabia nem ler nem escrever, mas ela tinha a palavra no coração para se lembrar de que quando a situação ficar difícil, as coisas ficarem ruins e os pensamentos ruins ficarem martelando na cabeça da pessoa, a pessoa tem a palavra para citar-se para si próprio. Não, eu não vou permitir esses pensamentos, porque ele morreu por mim, ele me justificou, ele me santificou, ele me limpou e eu agora sou uma nova criatura. Nova criatura. Nova. Eu tenho uma lista aqui no meu lado, do meu lado, irmãos, uma lista de títulos. De temas que eu quero falar, aquilo que tem me incomodado, irmãos. Tem me incomodado como estes irmãos que defendem tais ensinamentos que levam as pessoas para o inferno e não para perto de Deus. Eu estou aqui, irmãos, pela ajuda de Deus, trabalhando para Jesus, trabalhando para Ele, para deixar bem claro, irmãos, de que o que estão pregando por aí são algumas coisas, né? Prosperidade, coisa passageira, né? Já dizia Salomão, o que tu levarás para o dia do teu sepultamento? Você não vai levar nada, né? Mas o povo está pregando só dinheiro, né? A Bíblia diz que não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e o ladrão pode consumir, né? Mas ajunteis tesouro nos céus, aonde o ladrão e a traça não consomem. Mensagem do diabo é esta, de que você vai enricar, ficar ultra rico, super rico. Não. O que foi que Jesus deu para os apóstolos, além de poder? Deu carro, deu muitos cavalos. Ele deu graça, meus irmãos. A tua graça me basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Dá poder, meu amado. Mensagens que têm levado pessoas a sabe o quê? Mensagens que têm levado as pessoas a um vazio, irmãos. Mensagens de autoajuda, mensagens de prosperidade, autoajuda, elevação do teu ego. Porque tem gente que gosta de amaciar o teu ego, né? Aí você se sente bem, você se sente, tal, irmãos. Aquela mulher, quando Paulo estava entrando na cidade, quando ele entrava na cidade, teve uma mulher que surgiu em alta voz tentando amaciar o ego dele, tentando levantar o ego dele. Eis aí um grande homem de Deus. O que ele faz? Ele não recebe as exaltações dela. Ele diz o quê? Espírito mal, sai dela. Sai dela. Sabe por quê? O cristão, meu amado, o cristão ele não procura exaltação própria. Ele procura exaltação para Deus. Ele procura exaltação não para ele. Tapas nas costas? Não. A exaltação é para Ele, é para Jesus. Porque é Ele que faz e permite todas as coisas. Estas mensagens que têm trazido um vazio para muitos dos irmãos, de elevar o teu ego, amaciar o teu ego, que você vai fazer, você. Note, meu amado, tudo é você e não Deus. Você vai ser. Você é. Outro me disse outro dia que eu sou muito rico porque eu sou filho do rei. Que tolice, irmãos. Quantos irmãos em Cristo são pobres? Quantos irmãos verdadeiros nos interiores dos países ao redor do mundo são pobres, não têm dinheiro,
e estão com sua fé intacta, a sua fé forte. Permanecem na presença de Deus. Não tem às vezes o que vestir, mas está ali permanecendo como um bom soldado de Cristo, como diz Paulo a Timóteo. Sofre comigo as tuas aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Soldado faz a vontade dele na guerra? Não faz. Não faz. O que nós temos hoje em dia, irmãos, são uma leva de irmãos que, infelizmente, não conhecem a palavra para que, quando no dia mau as coisas vierem, eles não têm sustento suficiente para aguentar. Os primeiros, irmãos, a entrarem com estes pensamentos de tirar a própria vida são pessoas, irmãos, que ouviram a vida inteira ou parte da sua vida mensagens de autoajuda, de que eu posso fazer, de que eu vou conseguir, de que eu sou cabeça. Cabeça é Cristo, meu amado. Nós não somos nada. A palavra de Deus fala, irmãos, o profeta fala que a nossa vida, nós somos como panos imundos na presença de Deus. Esta mensagem de autoajuda, de que você vai conseguir todas as coisas, irmãos. A nossa fé, ela move montanhas, diz a palavra de Deus, que se nós tivermos fé, do tamanhozinho de um grão de mostarda, nós daremos ordem a uma árvore se desplantar do solo e se plantar no mar. Meu amado, esta fé, meu amado, ela está inserida naquilo que faz parte da vontade de Deus. Um exemplo, tem um irmão uma criança está enfermo. Essa é a hora de você exercer a tua fé. Porque é da vontade de Deus que a criança fique sã. Mas também, irmãos, existe a vontade absoluta de Deus, que não é a nossa vontade. Que é quando? É quando Eliseu está doente, ele cura todo mundo, mas morre doente. Você não acha que ele orou pela doença dele? Porque a Bíblia diz que ele morreu doente. A Bíblia diz que quando ele é sepultado em uma cova de um soldado, eles jogam um outro soldado lá, e quando se toca nos ossos de Eliseu, o homem revive, o homem volta para a vida. Existe, irmãos, a nossa fé, que move montanhas, mas ela não move a mão de Deus a todo instante, meu amado, porque tem a vontade dele, de que Paulo passasse pelo que passou. Tu acha que Paulo, ele não cria que ele passaria por cima de todos os momentos difíceis? Sim, ele cria, mas ele passou por dificuldades. Só passou dificuldades, né? Inclusive, ele não pensou em tirar a própria vida, mas eu vou ler para você, muito rápido aqui, o que ele viveu. Em momento nenhum ele quis tirar a própria vida, né? Porque o pastor da igreja não te dá oportunidade, você já fica com raiva dele e quer matar ele, né? Então vamos lá ao que diz 2 Coríntios 11, 24. Eu gosto de dizer, irmãos, que eu quero ficar, glórias a Deus, eu quero ficar com a palavra, eu quero ficar com o que está escrito. Aí tem uma leva de pessoas também que quer inserir coisas na Bíblia, né? Coisa que não está na Bíblia, né? Tome cuidado, meu amado. Vamos ver se Paulo, homem sofredor pela justa causa do Evangelho. Por que eu falo justa causa? Porque, meu amado, ele podia ter abandonado, igual Judas Iscariotes fez, mas ele falou, não, vou sofrer. Vou sofrer, porque se Jesus sofreu, eu vou sofrer também. Ué. E o povo de hoje em dia não quer sofrer, não quer passar por dificuldades. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus se constitui inimigo do mundo. Inimigo. Jesus fala que odiaram a mim e odiarão também a vós. Vão odiar todos. Nós somos odiados, irmãos.
Vou ler para você. 2 Coríntios 11, 24. Ele sofreu um bocado, viu, irmãos? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Ele apanhou um bocado, né? 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Ele estava em toda parte. Toda parte. Estava em tudo quanto é lugar pregando o evangelho. Em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Lê aí para você ver. 2 Coríntios 11, versículo 26. Em perigos entre os falsos irmãos. Como é, irmãos, como é que eu consigo me sobressair? Como é que eu vou conseguir vencer os irmãos da igreja que querem me ver abatido? Porque tem também, né, irmãos? Irmãos que não querem sua bênção, eles querem ver você caído, para dizer assim, olha aí, ó, para zombar da gente. Assim fizeram com Jó, né? Veio 3 amigos, mas não era amigo, né? 3 amigos perto de Jó, que não era amigo coisa nenhuma. Em perigo entre os falsos irmãos. Como é que eu vou conseguir me sobressair no meio de tanta falsidade? É saindo da igreja? Não, meu amado. É apedrejando o meu pastor? Não, meu amado. Você fala assim, mas evangelista, a Bíblia diz que se um lugar te aperta, sai dele. Meu amado, se todo lugar for te apertar e você for sair, você não vai ficar em lugar nenhum. Você não vai ficar em lugar nenhum. Vamos mais à frente. Versículo 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede. Em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha aí, ele apanhou, sofreu apedrejamento, falsidade entre os irmãos da igreja, 3 naufrágios, foi assaltado com varas, açoitado com varas, 5 quarentenas de chibatadas. Aí ele escreve assim no versículo 28. Além destas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Como é que eu vou me sobressair com tanta dificuldade? Tirando a minha vida? Não, meu amado. Você entra em oração e súplica e misericórdia para com Deus, de Deus. Você entra em oração e súplica para Deus, para Ele te dar graça, porque a força não vem de você, meu amado. A força não vem de você. A força vem dele, meu amado. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Aí você não vai à igreja. Na igreja você já não ouve mais a palavra. Tua fé já começa a baixar. Na igreja você não vai. Não lê em casa também. Tua fé vai só. A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí você já não vai mais à igreja, você já não lê a palavra e a fé vai abaixando e agora algo muito ruim começa a bater na tua porta. Pensamentos ruins na tua mente. Mas pensamentos ruins por quê? Porque você não quer receber o tratamento de Deus. Um médico, irmãos, em um hospital, ele trata de quem quer receber tratamento. Você já viu num filme, quando a pessoa está internada e do nada a pessoa se levanta, porque precisa sair do hospital, se levanta da cama e arranca os fios e sai, mas o tratamento não acabou? Você já viu?
O tratamento não acabou, meu amado. O tratamento não acabou na minha vida. O tratamento continua na minha vida, continua na sua vida. E a forma de você ser curado é você se render aos pés de Jesus e entender de que a promessa nossa é de vida eterna. A nossa promessa não é aqui. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. A nossa promessa, ela é vindoura, ela não é para agora, meu amado. Porque agora eu quero te balancear, mas eu vou te dizer agora aqui, e talvez você vai ficar com raiva talvez de mim, mas o nosso tempo aqui, irmãos, por um grande tempo é sofrimento. Sofrimento. Aí você fala assim para mim, mas é sofrimento hoje? Hoje é época de colher. Eu vou te mostrar também um dos homens mais fortes da palavra de Deus, mesmo ainda passando por lugares até bem perto da morte. Vou mostrar para você, já li para você, né? 2 Coríntios 11 e 24, vou ler para você. Filipenses, capítulo 2, versículo 26. Porquanto tinha muitas saudades de vós, vós todos e estava muito angustiado que tivesses ouvido que ele estivesse doente. Paulo está falando de uma pessoa aqui. Versículo 27. E de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou. Deus tem piedade quando ele quer ter piedade. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. São duas pessoas doentes aqui, doenças na matéria. Paulo e outro. Versículo 28. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor. Em outras palavras, eu vou enviar ele. Quando ele chegar aí, recebe ele com todo gozo e tende ele em honra. Trate ele com honra. Por quê? No versículo 30 do último versículo do capítulo 2, Paulo explica por que receber ele com grande alegria e honra. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua própria vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Aí você fala, evangelista, quem é? O tal homem se chama Epafrodito. E julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates. Combate. Ele estava nos combates com Paulo, trabalhava e não se cansava. Não se cansava, porque pela obra de Cristo chegou até bem perto da própria morte e não deixava a própria enfermidade detê-lo, porque se importava com a obra, se importava com a chama de Deus no seu coração, que não produzia pensamentos de morte, mas produzia pensamentos de vida, de ajudar, de pregar, de trazer ajuda aos irmãos. Queria trabalhar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar este vídeo lhe dizendo que o cristão genuíno, com o Espírito Santo dentro dele, ele vive em alegria, ele vive em paz, ele vive em felicidade. Você sabe por quê? Porque ele se lembra do seu passado sujo e agora ele entende que ele é limpo, de que ele foi lavado, remido pelo sangue de Jesus e agora ele vive em alegria. Se você está com pensamentos maus, pensamentos ruins, não procure
procure ajuda com pessoas que não têm Deus na sua vida. Não procure pessoas que vão te rebaixar mais ainda. Se você está com pensamentos ruins, busque a palavra, busque a Deus em oração. Aí você diz, mas eu não tenho forças. Você não tem, então diga, Senhor, tem misericórdia de mim na minha fraqueza, toca em mim, toca na minha vida, toca na minha cabeça, nos meus pensamentos, no meu coração, me ajuda, ó Deus. Mas se você tem pensamentos desta forma, não pense em tirar a tua própria vida, porque você fazendo tais coisas, você fazendo tal isso, você fazendo essas coisas, você não vai se salvar. Eu não posso negociar contigo o que a Bíblia diz, porque eu vou ter que dar conta do que eu estou falando. Se eu estou negociando, ou se alguém negocia a palavra de Deus, vai ter que dar conta sobre isso. Ao invés de você pensar que tirando a tua própria vida vai te ajudar, não. Vai trazer choro e ranger de dentes eternos. Sabe por quê? Porque Ele nos chama para nos dar vida e vida com abundância. Vida eterna com Ele. Enquanto nós viveremos em alegria eterna com Ele, em choro e pranto e ranger de dentes viverão aqueles que tiraram a sua própria vida. Em vida, sim, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas aquilo que me deixa longe do Senhor é ignorar o trabalhar dele na minha vida. É ignorar o médico dos médicos que quer me curar das minhas doenças, de ele estender a mão para mim e eu bater na mão dele, cuspir na mão dele. Porque Judas Iscariotes, meus irmãos, ele teve uma escolha. Ele teve uma escolha, mas foi por uma pequena parte de peças de prata, 30 peças de prata, que ele vendeu o Salvador. Mas e se ele não vende Jesus? Ele tinha ido se enforcar? Porque ele não se enforcou não, irmãos. Ele tentou se enforcar e ele caiu sobre o despenhadeiro. Ah, Judas se enforcou. Não, ele morreu porque ele caiu no despenhadeiro. Se ele se arrependeu na queda do penhasco, é outra história, é outro vídeo. Mas aquele que tira a sua vida e no procedimento não busca a Jesus, não deixa o fruto do Espírito Santo trabalhar na sua vida, ele não tem salvação. Ele não tem a salvação. Porque não são atitudes de um irmão ou uma irmã cheia de Cristo. Porque em mesmo sofrimento, bem perto da própria morte, Epafrodito não mediu forças para trabalhar para Jesus. Se esforce mais, se estás fraco, peça misericórdia para Deus, que Ele vai tocar no teu coração. A Bíblia diz que Ele não resiste a um coração aquebrantado. Se aquebrante, meu amado. Não caia neste evangelho, que não é nem evangelho, né? Mas não caia nestas mensagens de autoajuda, de que você consegue, na tua força você consegue. Não, meu amado, é na força dele. É Ele que faz. É Ele que ergue, é Ele que abate, é Ele que dá força. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você está fraco, você tem que se aquebrantar. Meu Deus, eu me aquebranto. Trabalha na minha vida, trabalha no meu caráter, tira esses pensamentos malignos da minha cabeça, me ajuda, que Ele vai te ajudar, que Ele não esmagará a cana quebrada. Eu quero finalizar este vídeo dizendo que o Senhor é contigo e de que este canal, ele se espelha na palavra. Não é as minhas opiniões que importam, não é a minha forma humana de entendimento que importa, não são as minhas ideias formadas humanamente falando que importam. O que importa é o que a palavra diz, irmãos. É a palavra. E nós não precisamos de mais nada
além da palavra. Deus te abençoe. Um grande abraço para minha esposa que está aguardando a complementação deste vídeo. E que Deus te abençoe. Eu quero orar para que Deus venha preencher o teu coração, meu amado, de pensamentos de paz, pensamentos de fé, pensamentos de resistência, de que nós já vencemos o maligno. Nós não iremos vencer. Nós já somos vencedores. Mas nós somos vencedores se nós estivermos com Ele. Porque se nós mentirmos, Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Mas Ele permanece conosco enquanto nós estivermos com Ele. Senhor Deus e Pai, eterno Deus, Pai de Jesus, te peço agora, Deus de paz, que Tu tragas, Pai, a paz para os corações de quem puder e estiver ouvindo no futuro este vídeo, que Tu possas trazer, Pai querido, a paz aos corações, porque muitos não têm paz. Muitos têm outras coisas, mas não têm paz. Muitos conhecem, meu Pai, a Tua palavra, mas não vivem em paz porque não esperam, meu Pai, na Tua provisão, não esperam. Mas, meu Pai, eu quero orar por estes que estão fracos, para que ao invés, meu Pai, de pensarem em pensamentos, meu Pai, de tirarem a própria vida, ao invés destes pensamentos malignos que venham, meu Pai, ser tocados pelo poder, meu Pai, da Tua palavra, o Teu toque nos corações, o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, para que nós, meu Pai, aqueles e todos aqueles, meu Pai, que pensam estas coisas sejam tocados pelas Tuas mãos, porque, meu Pai, tudo é feito e foi feito por Ti e para Ti, são todas as coisas, e que todo reconhecimento não venha, meu Pai, para mim ou para quem fala, para quem prega, para quem está, meu Pai, na frente como líder, mas para que todo reconhecimento venha ser dado somente a Ti, todas as glórias e exaltações somente para Ti. E para nós, meu Pai, seja reservado a Tua vontade. A Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu te peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você e que Deus te abençoe. Amém e amém.